Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos Minas Gerais. No Alô Doutor de hoje, eu converso com o cirurgião dentista Felipe Galvão. Nós vamos falar sobre o tema harmonização facial, um tema importante e que interessa a muita gente. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Olá, muito boa tarde para você que está conosco aqui no Alô Doutor para Divinópolis e mais 60 cidades do nosso Centro-Oeste Mineiro. Um programa que tem audiência comprovada com a pesquisa Ibope e que renova em 2020 a sua proposta de bem informar a você sobre os mais diferentes temas na área da saúde. Saúde é no programa Alô Doutor. E hoje estamos recebendo o cirurgião dentista Felipe Galvão. Ele que também é um colunista da revista Alô Doutor e fala com propriedade sobre o tema harmonização orofacial. Nós estamos aqui abrindo espaço também para os profissionais da odontologia, não é? E o programa tem a sua participação pelo nosso e-mail e telefone. Você pode nos sugerir um tema ou um entrevistado. Participe conosco e também siga-nos nas redes sociais, não é? Através do @alodoutor. Você acompanha no Instagram as notícias e as informações do programa e também da revista. Muito bem, doutor Felipe, nosso muito boa tarde, um prazer tê-lo aqui novamente. Boa tarde, pela primeira Davi. vez, né? Isso, exatamente. Boa tarde, Davi. Agradeço muito pelo convite. Estou muito agradecido por estar aqui e muito obrigado. E você é natural de Divinópolis? Sim, nascido aqui em Divinópolis mesmo. E você formou quando? Você formou na Universidade de Itaúna? Isso, exatamente. Estudei em Itaúna, formei no final de 2017. É uma grande universidade, né? Uma ótima E a universidade. minha filha também está estudando lá, está formando esse ano. Ótimo. E forma grandes profissionais. Isso mesmo, faculdade excelente. E você entrou na área da cirurgia, cirurgia odontológica, e na cirurgia você faz o quê? Faz mais o quê? Isto. Hoje, a parte odontológica mesmo, a parte de dente, digamos assim, eu não trabalho com ela mais. Não? Eu trabalho somente na área da harmonização. Então, na área da harmonização, como cirurgião dentista, eu posso fazer sim algumas cirurgias, que seriam elas a bichectomia, a gente faz a lectomia, redução da aba nasal, e a gente também pode fazer outros procedimentos, e procedimentos estéticos, no caso, que seriam botox, a gente faz preenchimentos, fios faciais, a gente faz redução da gordurinha da papadinha. Então, sim, é uma série de procedimentos que a gente pode fazer. Muito bem. É porque esse procedimento da harmonização orofacial, esses procedimentos cresceram muito nos últimos anos, né, doutor Felipe? Sim. A gente teve um crescimento, assim, gigantesco, tanto quanto no público masculino, quanto no público feminino. Muito bem. Eu acho que é importante nós começarmos falando se as pessoas, os pacientes, né, quando chegam ao seu consultório, né, eles já chegam com a ideia do que querem e pesquisam com antecedência o que querem fazer? Sim. A maioria dos pacientes já tem uma ideia, já pesquisou antes, às vezes já viu algum caso na internet ou algum artista, algum cantor, e muitos deles vêm até com já o intuito de fazer X procedimentos.
mas nem sempre é o indicado para eles. Então, a gente tem que fazer uma avaliação completa do caso daquele paciente. Então, é uma avaliação personalizada para o caso dele. Não adianta a gente querer fazer a boca da Angelina Jolie em outra pessoa. A gente tem que fazer o que vai ficar estético e harmônico para aquele rosto. Tem paciente que chega e pede, eu quero ficar igual aquele ator, aquela atriz. Sim, tem isso? Acontece muito isso. Só que a gente orienta, explica o porquê que não pode e a gente vai fazer o procedimento de acordo com aquelas características daquele paciente. Tá. E eu imagino que as mulheres são maioria, né? É a maioria no seu consultório, né? Sim, as mulheres são a maioria. O que elas pedem para fazer mais, de uma forma geral? Geralmente, o público feminino é preenchimento labial, deixar os lábios mais volumosos, e a toxina botulínica, que é a aplicação do Botox. Porém, o público masculino também vem crescendo muito. E dentro do público masculino, o mais procurado, digamos assim, seria o preenchimento para deixar o rosto mais quadrado, preenchimento da mandíbula e do queixo. Um rosto mais quadrado? Isso, um rosto com crescimento mais... Exatamente. Ok. E qual é a forma de se fazer isso, nesse procedimento, especificamente falando? Nesse procedimento, é um procedimento muito tranquilo, porque a gente faz todo com anestesia em pontinho, somente no local da aplicação. Então, é como se fosse uma injeção mesmo. A gente vai injetar um gel. Esse gel é a base de ácido hialurônico, que é um material que nós já temos no nosso corpo, em todos os tecidos. Então, ele é muito compatível com o nosso corpo. Então, assim, é muito tranquilo de fazer e o índice de rejeição é praticamente zero. Nós vamos mostrar isso nos próximos programas, né? Exatamente. A gente fica feliz em poder anunciar você aqui como consultor nessa área durante os próximos programas, doutor Felipe. E fico feliz por você ter escolhido o Alô Doutor, né? A revista e o programa para essa comunicação séria e ética com toda a nossa região. Qual é o procedimento mais procurado de uma forma geral, né? Você falou um pouco aí das mulheres. Em geral, no público todo, é o Botox. Aplicação de toxina botulínica é o mais procurado hoje. O Botox, ele surgiu como uma opção que ficou, né? Exatamente, porque ele é um procedimento minimamente invasivo. Resolve o problema rápido. Resolve rapidinho e ele ainda previne as rugas. Então, além dele ser um resultado... Ele previne as rugas também? Ele trata e previne. Olha só. E para fazer um procedimento de Botox, é demorado esse procedimento? Depende do que vai fazer? Explica pra gente. A aplicação de Botox em si, ela é bem rapidinha. É muito tranquilo, não é necessário anestesia. Então, praticamente todos os públicos podem fazer, exceto aqueles que têm problemas sistêmicos agravados, mas todos aqueles que querem fazer, podem fazer, estando todos os problemas controlados, problemas de saúde controlados. Tá, ok. Doutor Felipe, é bom a gente falar também sobre quem não pode, né, fazer esse procedimento de harmonização facial. Quais são as restrições? Olha, as restrições são pessoas que têm diabetes descompensada, pressão alta descompensada, que não estão tratando aquele problema de saúde sistêmico. Essas pessoas não podem fazer esses procedimentos. Elas têm que tratar primeiro a saúde e depois a estética. E acontece muito você ter pacientes assim que não podem fazer? Sim. Às vezes acontece da gente ter que negligenciar, não fazer o tratamento daquele paciente e ter que dispensar ele e indicar um tratamento de saúde mesmo, para aquela descompensação que ele tem. Muito bem. É o doutor Felipe Galvão, ele é cirurgião dentista e trabalha com a harmonização orofacial, que vem crescendo também entre os dentistas, né? Procedimentos que os dentistas podem fazer, né, doutor Felipe? Sim, exatamente. Os cirurgiões dentistas, como estudam a cabeça e o pescoço, a face em si, nós podemos tranquilamente fazer todos os procedimentos da harmonização orofacial. Agora, a durabilidade desses procedimentos, eles variam de acordo com a pessoa ou de acordo com o procedimento? Explica pra gente. Sim. Variam de acordo com o procedimento, com o produto que vai ser utilizado e com o organismo também da pessoa. Esse preenchimento labial, por exemplo, que as mulheres gostam muito, dura quanto tempo? Olha, em média de 6 meses a 1 ano. No mínimo 6 meses? Isso, no mínimo 6 meses, mas pode variar de acordo com cada organismo. Pode ter gente que vai durar um pouco menos ou um pouco mais. No caso do preenchimento labial, o que é aplicado? É aplicado o ácido hialurônico mesmo, que é feita a injeção do ácido hialurônico no lábio. Muito bem. É importante nós falarmos também dessa ação do Botox, né, que a gente estava falando. Isso. E você falou que ele funciona como um Botox preventivo, né? Isso. Eu queria falar mais um pouco disso, porque
Botox é o nome comercial, né? Exatamente. O certo seria falar a toxina botulínica. Isso, exato. Né? O Botox, ele é uma marca, né? Então, Isso. foi popularizado como Botox. Mas, na verdade, o produto chama toxina botulínica do tipo A. Uhum. Então, ele é aplicado na musculatura para fazer aquela musculatura não se enrijecer tanto, tirar um pouquinho do tônus muscular. Então, fazer com que aquela musculatura fique mais adormecida e fazendo com que a pele acima dela fique mais esticadinha. E o Botox preventivo é para a gente prevenir de deixar o músculo ficar tão forte. Porque geralmente a gente faz em pessoas mais jovens que ainda não têm aquelas linhas de expressão tão marcadas. Então, a gente vai prevenir que essas linhas fiquem muito marcadas, sendo assim o tratamento ficando mais fácil e o resultado sempre mais duradouro. Tá, você falou um pouco da bichectomia, né? Uhum. Também explodiu com uma febre esse negócio da bichectomia, Sim, né? sim. Ainda está grande a procura Sim. por fazer isso? Porque tem gente que diz que não se pode mexer na... como é que chama? Bola de... De bichar. Não Isso. se pode mexer. Alguns Olha, falam. Isso é um pouco controverso você falar que não pode Você faz mexer. muito esse procedimento? Fazemos sim. Com sucesso? Graças a Deus, fazemos sim com muito sucesso e com muita cautela. Por quê? Porque a bichectomia ela tem que ter a indicação dela. Não são todas as pessoas que podem Isso é fazer. importante, avaliar bem o paciente. Exatamente. Para ver quem tem a indicação para a cirurgia. Às vezes, igual como eu te falei, por um famoso ter feito, aí uma cantora ter feito, às vezes o paciente fica induzido a fazer também. Mas não é exatamente assim, a gente tem que avaliar muito bem essa questão. Porque às vezes já chega uma pessoa que ela já tem o rosto magrinho, não tem gordura para a gente tirar, não vai ter um efeito benéfico para ela, então a gente não faz o procedimento. Ok, então isso é importante, essa avaliação, porque não é todo mundo que pode fazer. Não é todo mundo, tem que ter a indicação certa. Isso é importante. Eu estava até conversando esses dias com um cirurgião plástico, o Fernando Amaral, que é um grande amigo também, hoje em Belo Horizonte. Quero até enviar um abraço para ele, está sempre aqui em Divinópolis, porque ele é natural de Divinópolis, e ele falava isso dos critérios para se operar. Ele não opera todo mundo, né? Ele aconselha bem, fala que cirurgia plástica não é um milagre. Então, essa ponderação para o paciente é muito importante e isso gera cada vez mais confiança e credibilidade do médico, do dentista junto ao paciente, né, doutor Felipe? Exatamente. Tudo tem que ser muito bem avaliado e tem muitos critérios a ser avaliados em cada procedimento. Então, não podemos simplesmente fazer porque o paciente sente vontade. Tá. A harmonização orofacial, ela tem um limite de idade, uma idade mínima e um limite de idade? Nós não colocamos idade mínima para a harmonização. No caso, os procedimentos terapêuticos. Exemplo disso é, se uma criança que ela tem aquele apertamento ou bruxismo, às vezes ela tem 3 anos por causa a gente fala, desse estresse do dia a dia, a gente tem que, às vezes, intervir num tratamento terapêutico. O que seria isso? Aquele botox para bruxismo, para a gente poder dar uma normalizada na contração da musculatura dessa criança. Não como procedimento estético, mas dentro da harmonização. Tá, isso para os casos de bruxismo? Para os casos de bruxismo. Funciona bem? Funciona bem, graças a Deus, a gente tem um resultado muito bom. Porque, às vezes, o paciente tem aquela tensão de ficar apertando e rangendo os dentes de dia. E, durante o dia, nem sempre é indicado ele ficar usando a placa miorrelaxante. Porque ele vai ter um desconforto, ele não vai conseguir falar, não vai conseguir trabalhar. E é aí que a gente entra com o Botox terapêutico, que a gente vai fazer a terapêutica para musculatura do apertamento e do bruxismo. Agora, tem que se ter um cuidado também para a aplicação do Botox? Sim, claro, sempre... Não é qualquer um que pode fazer. Não é qualquer um e as quantidades têm que ser muito bem respeitadas. E até os pontos também, né, de aplicação? Exatamente. Os locais têm que ser muito bem avaliados, porque a gente quer causar um efeito benéfico e não um efeito maléfico para o paciente. Muito bem. Nós vamos, então, chamar o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando aqui com esse grande profissional, jovem, o doutor Felipe Galvão, que é colunista na revista Alô Doutor, né, e passa a ser também um consultor nessa área da cirurgia, da harmonização orofacial. Ele é cirurgião dentista e vai explicar mais coisas sobre esse tema, nesta aplicabilidade da estética para homens e também mulheres, não é? É muito importante nós destacarmos isso. Já já a gente volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje, neste mês de fevereiro 2020, o ano do programa Alô Doutor. Já já a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários
e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor e eu aqui com a revista Alô Doutor, que foi lançada em dezembro. A 28ª edição já está chegando e a revista Alô Doutor é muito mais conteúdo e qualidade nas salas de espera. Com novos colunistas, um novo projeto gráfico, a revista Alô Doutor veio para ficar e é a única que tem o seu habitat natural nas salas de espera. É uma revista que trabalha com conteúdo escrito por especialistas. Aqui você não vê artigos, textos tirados da internet, não. Aqui você vê uma informação séria e objetiva para a promoção da sua saúde. Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera o melhor. Muito bem, e aqui recebendo hoje o Dr. Felipe Galvão, um grande profissional nessa área da harmonização orofacial, né? Apesar de jovem, ele é já uma referência nesta área e está chegando com tudo ali com esta aplicação, né, da harmonização orofacial, né, doutor Felipe? Exatamente. Vamos falar dessa questão da alectomia. Explica pra gente o que é isso. Sim. A alectomia, hoje ela é um procedimento muito procurado. Por quê? A alectomia, ela resolve aquele nariz larguinho, que às vezes quando a pessoa sorri, ele abre bastante. Então a gente consegue diminuir a aba do nariz, apenas fazendo um cortezinho com a cicatriz mínima. Então é um procedimento minimamente invasivo. Fazemos sim. É um procedimento tranquilo? Muito tranquilo, pode ser feito em consultório mesmo, com anestesia somente no local, não tem necessidade do paciente ter aquela anestesia. Fecha a aba do nariz? Como é que é? Explica de novo. A gente diminui um pedacinho da aba do nariz, então a gente consegue ter um efeito lifting no nariz. Então é um procedimento muito procurado para aquelas pessoas que têm um nariz um pouquinho mais larguinho, um nariz que quando você sorri, ele abre bem. Muito bem. Nós podemos falar também dessa questão da diminuição da papada. Isso. Como é que se faz isso na harmonização orofacial? Para aquelas pessoas que têm a papadinha com um pouquinho de gordura, às vezes tem um excessozinho de gordura, a gente faz uma aplicação como se fosse uma vacininha mesmo de enzimas na papada. Então a gente tem que respeitar o limite dessa gordurinha. A gente faz as aplicaçõezinhas bem tranquilo, bem abaixo da pele, a pessoa não precisa de anestesia, não sente dor, aplicação muito tranquila. E depois de 30 dias ela vai refazer essas aplicações. Muito bem. Tem também essa questão dos fios de sustentação. Eu tenho uma dúvida, para que serve esses fios de sustentação e para quem ele é indicado? Para aquelas pessoas que têm mais flacidez no tecido do rosto. Por quê? Aí o fio de sustentação ele irá dar uma sustentação para esse tecido, tracionando o tecido. Então aquela pessoa que tem o rosto mais desfalecido, mais caidinho, a gente consegue tracionar e reposicionar esse tecido. Tá, mas esse fio passa por onde? Ele passa logo abaixo da pele, ele não fica visível, faz ele apenas fica entre um o músculo furinho. e a pele? Isso, exatamente. Faz apenas um furinho, passa o fiozinho e traciona o tecido. E esse resultado é bom? Dura para sempre? Como é que é esse fio de sustentação? Esse resultado não é para sempre, ele não é um lifting cirúrgico, ele é um procedimento que vai ter que fazer retoques e reposições. Tem que tirar depois esse fio? Não, esse fio ele é reabsorvível. Reabsorvível. Isso, ele é feito de PDO. Esse fio de PDO... Dura quanto tempo? Em média de 6 meses a 1 ano que pode durar. Depende um pouco do organismo do paciente. Mas esse fio ele vai ser reabsorvido totalmente pelo corpo depois. Ok. Nós falamos já da duração do Botox e do preenchimento. Vamos ratificar isso? Sim, porque as pessoas perguntam muito, né? Claro. Às vezes a pessoa chegou agora, perdeu o segundo bloco. Sem problema. O Botox, a toxina botulínica, ela tem duração média de 4 até 6 meses no organismo.
Então, esse resultado ele vai ser durado por 4 a 6 meses. Porém, algumas pessoas, elas podem ter uma variação desse tempo, que é durar um pouco menos ou um pouco mais. Já os preenchimentos, eles têm uma duração um pouco maior, mas vai depender da região que foi aplicada. Porque, geralmente, a aplicação maçãzinha do rosto, mandíbula, queixo, ela pode durar até 18 a 24 meses. Então, tem uma duração bem maior. Já aquela empinadinha no nariz, enchimento na boca, preenchimento das olheiras, ele pode durar entre 6 meses até 1 ano e meio, dependendo um pouco de cada paciente. Muito bem. Quais são os outros procedimentos que você faz lá no seu consultório? Olha, hoje no consultório a gente faz toxina botulínica, aplicação dela, os preenchimentos, a gente faz aplicação de enzima na papada, fazemos os procedimentos cirúrgicos, que seria a bichectomia, a alectomia, a gente faz também os fios de sustentação. Então, sim, é uma gama de procedimentos que vão envolver a harmonização orofacial. Tá. Você que é um profissional da odontologia, né? Um jovem, é cirurgião dentista, não é isso? Sim, sim. Você, em algumas situações, trabalha em parceria junto com o cirurgião plástico? Tem procedimentos que um complementa o que o outro faz? Sim, sim. Não só o cirurgião plástico, como até mesmo o cirurgião dentista. Às vezes a gente precisa ter um trabalho assim correlacionado. Por quê? Porque nem todo procedimento eu vou poder fazer uma cirurgia, no caso. Eu vou precisar de uma correção cirúrgica do nariz com um cirurgião plástico. Então eu posso fazer o fechamento do nariz, empinar, mas às vezes diminuir e fechar um pouquinho o dorso. A relação do osso do nariz, do dorso do nariz, ele pode precisar de uma cirurgia plástica. Então, vai ser muito bem-vindo a ação do cirurgião plástico. E, às vezes, nós vamos precisar de fazer um reposicionamento dos tecidos ao redor da boca. Isso quer dizer, às vezes, a paciente usa uma prótese, uma dentadura, no caso, e ela já está desgastada. Então, a dimensão vertical dela está reduzida. E o lábio dela vai ficar fininho, vai ficar para dentro. E eu preciso de reposicionar esses tecidos para depois eu fazer uma harmonia do lábio com o restante do rosto. Eu penso que até nos procedimentos pós-cirurgia de um bucomaxilo, né? Você pode trabalhar muito essa parte da estética, né? Sim, sim. As pessoas com traumas no queixo, exatamente, que é o que mais acontece, né? Sim, sim, porque às vezes a pessoa ela vai ter uma diferença de um lado para o outro, um lado foi operado, o outro não. Então nós vamos ter que reposicionar e harmonizar novamente o rosto dessa pessoa. Tá. Quando a gente fala em harmonização orofacial, a gente pensa também em pálpebra. Se você chega a trabalhar pálpebra também? A pálpebra já entra na questão do cirurgião plástico. Ah, tá. Isso, a remoção do excesso de pele. Mas a gente trata tanto o colágeno dessa região, a hidratação da pele, sim, okay, e a elasticidade desse tecido, com preenchimentos, e a gente faz o skin booster, que é como se fosse uma hidratação por dentro da pele. Ok. Algumas pessoas falam que o Botox ele dá dor de cabeça quando aplica. Isso procede ou não, essa informação? Sim, sim. Alguns pacientes podem ter sim, esse efeito colateral, porém ele é muito rapidinho, é passageiro. Então, só a introdução de um analgésico já vai ser bem-vindo e não vai ter mais essa questão da dorzinha de cabeça. Mas todos os procedimentos podem vir a ter um pouquinho de dor pós-operatório, mas é só o paciente fazer uso da medicação prescrita pelo cirurgião que não vai ter problema nenhum. Ok. É bom nós diferenciarmos novamente, nós já falamos sobre isso, diferenciar a questão do Botox e do preenchimento. Sim, sim. Algumas pessoas elas confundem? Sim, tem muita dúvida. Porque me falam, mas aqui é Botox, aqui é preenchimento, por que não pode ser trocado? Porque é o seguinte, o Botox ele vai agir na musculatura. O preenchimento ele vai agir como um enchimento na região. Então, algumas regiões a gente pode aplicar o Botox e outras a gente vai aplicar o preenchimento. Exemplo disso seria, na testa, a gente faz a aplicação do Botox para remover as linhas. Já nessa região do bigode chinês, a gente faz a aplicação do preenchimento, que a gente precisa de encher essa região, porque ela está mais profunda, mais deficiente. Então, esses sulcos a gente preenche. Já as rugas que são dinâmicas, que são do movimento, a gente faz a aplicação da toxina. Como você avalia quando a paciente ou o paciente chega lá no seu consultório, na sua clínica, e você já vê o que ela precisa? Como é que é feita essa avaliação, doutor Felipe? Porque muitas das vezes, como nós comentamos aqui no segundo bloco, a pessoa não sabe
não chega ainda com a ideia do que quer fazer. Ela quer melhorar, Sim, mas ainda sim. não sabe o que precisa melhorar. Às vezes eles pedem até um conselho, doutor, o que você acha que eu deveria melhorar? Mas geralmente a gente não pode modificar as características do rosto da pessoa. A gente tem que manter aquele mesmo indivíduo, porém nós vamos melhorar alguns pontos dele. Tem que preservar as principais características. Isso, a identidade daquela pessoa. Porque a gente via em muitas cirurgias plásticas até do passado, hoje não. A pessoa perdia um pouco das suas características. Exatamente. Né? Não, hoje a gente quer melhorar aquela pessoa e não criar um rosto novo. Então, sempre que o paciente me pergunta, a gente pergunta primeiro, o que te incomoda? Mas isso me incomoda, aquilo me incomoda. Então, nós vamos ver se é necessário o tratamento. Se convém tratar, se o benefício vai ser maior do que o malefício. Se não, a gente opta por não tratar ou ver outros meios para, às vezes, só melhorar aquela região e não criar uma característica nova naquele paciente. Quando a gente fala em harmonização orofacial, muitas pessoas acham que não tem muitos pacientes jovens querendo fazer. Mas é cada vez mais pacientes jovens, né, querendo melhorar, não é isso? Exatamente. Até porque existe a prevenção. Então, primeiro a gente faz a prevenção daquele tecido, a gente previne que as linhas de expressão venham. E na questão estética mesmo, hoje é tendência, vira moda, as pessoas querem fazer preenchimento labial, preenchimento da maçãzinha do rosto, porque a artista tal fez. Então, assim, nem sempre a gente vai fazer, mas alguns casos são muito bem indicados. Muito bem. E, doutor Felipe, né, nessas considerações finais, né, a gente quer agradecer muito a sua presença e dizer que o programa sempre estará à sua disposição. Nós vamos deixar o seu contato a título de mais informações sobre o tema, né, de uma forma bem ética, porque isso é importante nós deixarmos aqui. E sucesso para você lá na sua clínica e que você continue fazendo a harmonização orofacial nesse formato. Muito obrigado. Atendendo a todos e avaliando cada caso com muito critério, porque isso é importante, porque isso traz confiança para o paciente e isso traz um resultado muito bom também para o profissional, né? Muito obrigado e eu agradeço mais uma vez pelo convite. Né? Muito bem. Olha, nós vamos então, terminando aqui o programa Alô Doutor de hoje, lembrando que no nosso site você pode rever os nossos programas, né? Eu quero agradecer a audiência de todos e ratificar aqui a nossa proposta para 2020 do Alô Doutor, que vem com novidades, assim como a revista que trará um novo projeto gráfico já nessa próxima edição. A revista que circula de 2 em 2 meses, é a única revista que mantém a sua circulação bimestral em todo o Centro-Oeste Mineiro, ok? Eu espero você então no próximo sábado, sempre às 15h, aqui pela TV Alterosa. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, repita comigo, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você.